Piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da Comunidade Evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo? E somente o Evangelho tem poder para libertar. Sangue de Jesus, sangue precioso, sangue poderoso, sangue carmesim, sangue imaculado que foi derramado para me salvar. Sangue poderoso, sangue glorioso, sangue inocente. Pelos meus pecados o preço foi pago para me salvar. Este sangue tem poder, este sangue é remidor, regenera o pecador. Este sangue carmesim me transformou e deu pra mim certeza de vida eterna. Hoje não vivo ao léu, caminhando estou para o céu, redimido pelo sangue. Sangue de Jesus, vertido lá na cruz, este sangue é poderoso. Sangue precioso, sangue poderoso, sangue carmesim, sangue imaculado que foi derramado para me salvar. Sangue poderoso, sangue glorioso, sangue inocente. Pelos meus pecados o preço foi pago para me salvar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Amados e queridos amigos e irmãos internautas, estamos aí com todos vocês mais uma vez nesta manhã com grande alegria. Pastor Wilson saudando a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Para nós é um prazer, para nós é uma honra sempre poder estar falando aí com todos vocês, diretamente aqui dos estúdios Deus Vivo, aqui em Londrina, aqui na sede das igrejas Comunidade Evangelho Deus Vivo, viu? O seu programa Mensagem da Cruz. Ficamos 20 anos na rádio difusora de Londrina AM, em alguns períodos também nas ondas curtas, e depois ficamos um tempo sem ter programações. E aí veio então aí o canal, né? Há mais de 2 anos que nós estamos aí no ar, através aí da rede mundial de computadores, falando aí com todos os amados. Queridos, fique atento, nós temos avisos para vocês, e depois você vai se inteirando de nossas atividades. Pastor Júlio com a gente mais uma vez. Pastor Júlio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Wilson, Felipe, a paz do Senhor, irmãos internautas que estão ligadinho conosco aí nesta programação, que o Senhor possa te abençoar neste dia.
Olha só, aqui embaixo o botão vermelho, você inscreve-se no canal, você deixa o seu joinha, né, o seu like, e também você pode compartilhar essa programação. Vamos juntos levar a palavra de Cristo Jesus. Maravilha, queridos. Então aí o Felipe aumenta esse louvor. Eu volto com os avisos para todos os amados. Louvor muito inspirado, Felipe. Exatamente, nós devemos ser essa sarça aonde o fogo do Espírito Santo, ele nos queima, querido. Se tiver impurezas, ele queima, mas também esse fogo traz a santidade, traz uma vida, eu diria, de temor, de tremor com o Senhor nosso Deus, viu? Queridos, fiquem atentos, né? Aqui aos nossos patrocinadores, aos nossos avisos, e eu quero falar dos nossos trabalhos semanais, pastor Júlio, começando na terça-feira, pastor. Terça-feira, culto de cura e libertação. Estamos aí trabalhando este tema, o ano da santificação, subtema ativando o profético, às 20 horas, toda terça-feira. Uma mensagem, né, da parte de Deus para você, e sempre no final, pastor, de cada culto, ou ali antes do término de cada culto, nós costumamos ungir as pessoas e também fazer oração, orando por imposição de mão, pedindo ali a cura, a libertação e ordenando aí que as pessoas sejam libertas no nome de Jesus. Dentro da nossa programação semanal, então, foi falado de terça-feira. Na quinta-feira, queridos, sempre nós temos ali um momento de oração, às vezes uma outra quinta-feira um ensaio, outras quintas-feiras é o ensino. O que eu quero dizer é que às quintas-feiras a igreja também estará de portas abertas no horário também das 20 horas, viu, amado? No horário também das 20 horas, E lembrando que ao sábado, sempre ao sábado é reservado, por exemplo, o terceiro sábado, as irmãs do departamento feminino, elas que sempre faz uso desse horário, desse terceiro sábado mesmo, Terceiro sábado é isso mesmo, mês. né? Isso. De cada mês, lembrando que sempre às 19 horas. E os demais sábados... 19h30. Aliás, 19h30. Outro sábado, normalmente a juventude, a mocidade, ou uma outra atividade que possa ser marcada. Mas a igreja também, aos sábados, às 19h30, sempre temos as nossas atividades. E aos domingos, pastor Júlio? Domingo é o nosso culto de celebração ao Senhor, né? Toda a família celebrando a Deus a partir das 19 horas, né? Grupo de louvor, enfim, toda a igreja, as irmãs do Ministério Infantil trabalhando ali a fundo com as crianças, né? As salas divididas. Então, domingo, 19 horas é o nosso culto de celebração e uma palavra de Deus para você também. Muito bem, só lembrando, eu vou pedir para o Lipe, coloca para mim aquele vídeo que tem ali com drone, né? Drone. Vocês, quem sabe alguém acompanhando pela primeira vez, tá aí essa imagem, né? Foi gravado com o drone. Essa aqui é a sede das igrejas Deus Vivo, né, pastor? É a sede que fica aqui na Sidraque Silva Filho 677, daqui a pouquinho você vai ver. Olha aí, filmado de cima. Então você vê que tem um amplo estacionamento. Nós temos aí, você viu uma quadra também, né? Ela é toda coberta naturalmente. Esse é o prédio que nós usamos, todo climatizado. Nós temos aqui 400 lugares para você confortavelmente, juntamente com a sua família, viu? Você está vendo aí a quadra, né? Do lado da quadra tem uma outra cobertura, aonde tem aí as salas das crianças. Portanto, você vai entender, tem 2 portões de entrada, o portão de baixo, o portão de cima, quer dizer, acessibilidade muito boa, muito tranquila mesmo, você pode vir com a sua família. Lembrando, queridos, que conforme já citamos aqui aos domingos, né? Tá aí o endereço para você, né? Aos domingos, segundo domingo de cada mês, nós temos o trabalho de Santa Ceia do Senhor. Então você vai se inteirando. Eu sei que hoje
Talvez, pastor Júlio, muito trabalho, muitas exigências, as pessoas não conseguem às vezes ir no meio de semana, apesar de termos as nossas atividades. Mas ao domingo, então, sempre às 19 horas, e no segundo domingo, a nossa abençoada Santa Ceia. Então, a igreja está aqui para servir a comunidade, né, pastor? Exatamente. Então, a igreja está aí, estamos aí funcionando quase que diariamente, né, pastor? É bom dizer que quem gosta de praticar esporte, segunda noite tem o futebol de salão, né? Essa quadra ela é usada para estacionamento e também para atividades físicas, tá? Então, o pessoal que joga futebol na segunda-feira à noite, e quem gosta de jogar vôlei, brincar de vôlei, sexta-feira às 20 horas, respectivamente, o Neto e o Adriano na segunda-feira, a Poliana na sexta-feira. E, né, as atividades estão todas aí, queridos. Se programe, principalmente aos domingos, esteja conosco no culto da família, né? Vem aqui adorar ao Senhor conosco, e o Senhor tem uma bênção para você. Bem, vocês entenderam então das programações, eu diria, mais essenciais, né? Não estamos aqui dizendo que as outras não são, e vocês se inteiraram ali. Eu vou pedir para o Lipe aumentar mais uma vez esse louvor e eu volto aqui com os nossos colaboradores. Uma palavra com tanta emoção que alguém desesperado procura. É um louvor que fala no nosso coração, amados. Felicidade, felicidade, né? Às vezes a gente vê as pessoas tentando criar ambientes para felicidade, tá certo? Certíssimo. O que nós precisamos entender é que a fonte da felicidade é o próprio Senhor Jesus Cristo, amados. Não permita que o inimigo venha roubar a sua paz, a sua felicidade. Sejamos pessoas, eu diria, prudentes, vigilantes, sábias, para que a oportunidade, né, de a gente viver a felicidade entre irmãos, na família, nos relacionamentos, isso pode fazer toda a diferença, queridos, viu? Agora eu quero chamar a sua preciosa atenção, viu? Nós temos aí avisos para vocês. Eu queria começar aqui, Lipe, você colocou umas imagens aí da Brilhante Piscina, aonde o Vinícius e a Cauane, que são membros aqui, eles abriram a segunda loja. Ainda não temos aqui o endereço, me parece que não tem o endereço ainda. Ainda não chegou. Eu acho que ontem ela mencionou, né, Lipe, aqui no canal, né, mas ainda não foi colocado, né, foi mencionado no programa, mas não temos aqui ainda. O que eu quero dizer é que já vamos deixar colocado aí, viu, irmãos? É importante isso aí. De qualquer forma, irmãos, a Brilhante Piscina abriu a sua segunda loja, né? Eles são, eu diria, anunciantes aqui nesse canal. E essa loja, ela fica na Avenida São Euquinde, na região norte. Eu só estou anunciando, mas tem que complementar isso daí, viu, amados? Então, são duas lojas. A primeira loja, ela fica aqui na Vila Brasil, é isso mesmo? Eu não sei se tem aí, acho que não tem, né? Mas depois também deixar colocado, porque são pessoas que auxiliam, que trabalham, e nós queremos, irmãos, anunciar. Isso, está aí, ó, Rua Uruguai, 1599, Sala 5, Brilhante Piscina, primeira loja que eles abriram, e dessa feita, pastor Júlio, olha que coisa linda, a gente anuncia aqui, a gente ora por eles, são pessoas que são membros fiéis. Agora você vê essa segunda loja, a bênção do Senhor, pastor. Pastor, já que nós temos o número aí da loja da matriz lá da Uruguai, né? Também você pode, da Zona Norte,
liga nesse número aí da Uruguai e eles vão passar para você certinho o endereço da Zona Norte até que nós tenhamos aqui também para passar para você, tá bom? Eles são colaboradores, tá aí. Você que precisa de produto para piscina, né? Fazer toda a sua limpeza da sua piscina, deixar a água boa, calorzão tá aí. Você precisa ter uma piscina aí com a sua água de qualidade para suas crianças e a família toda se divertir. Brilhante Piscinas está à disposição de todos. Muito bem, então passa o telefone que eu vou citar aqui então para nós da Rua Uruguai, né? Já que foi falado, vamos anunciar. Você pode ligar nesse telefone e com certeza, enquanto não temos o endereço aqui, você pode pedir. É o telefone 3322 8917, repetindo, 33228917, e o WhatsApp está aí, muito fácil, 99830 4765, 99830 4765, ligue e fale com ele, tem certeza que os produtos vão chegar na sua casa, enfim, aquilo que você precisar em ramos de piscina. Piscinas e aquecedores, né, E pastor? aquecedor. Às vezes a água fica um pouco fria na piscina, então você tem o aquecedor de piscina também, você pode colocar. Certamente ele tem os aquecedores solar de banho também, para você ter um banho também aquecido pela luz do sol. É uma ótima opção também para economia de energia. Faça contato aí com a Brilhante Piscinas, a Cauana e o Vinícius. Muito bem, é só ligar e você vai ter todos esses produtos então aí, viu, amados? Eu quero ainda dentro do quadro de anunciante, eu quero falar aqui também do nosso amado irmão cooperador, irmão Miguel, exatamente. O Miguel, ele sempre fez um trabalho itinerante, e ele está aí com a agenda de 2024 prontinha, e você pode entrar em contato com o Miguel Pessoa, não é verdade? E você fazer o agendamento. Você tem um trabalho ali de mocidade, de adolescente, enfim, qualquer mensagem ele está ali pronto para levar até a sua igreja. E com certeza é um moço que tem uma vida, eu diria, de testemunho no altar de Deus, e nós recomendamos com muita honra e com muita alegria. Então você pode entrar em contato aí com o Miguel e fazer a sua agenda para 2024. Maravilha. Aumente esse louvor, vou voltar ainda com mais um anunciante aqui, amados irmãos, para ir para a mensagem. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo gelo Todo joelho vai se dobrar, não é somente a igreja que dobra o joelho. No juízo final, né? Todos vão se dobrar, aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que foram resistentes também à palavra, todos, e por fim até o inimigo, Satanás, ele vai ter que se dobrar diante do nosso grande Deus. Queridos, deixa eu passar para vocês agora, falar aqui da Casa de Carne Empório Dom Antunes, que também ele é um colaborador aqui do canal. Está aí então, essa Casa de Carne e Frutaria Dom Antunes, na Avenida Lucílio de Held, 1140 aqui no Jardim Coliseu, viu? Tem um açougue ali que dá gosto, né? Assim como os demais produtos que são oferecidos aí na Casa de Carne e Frutaria Dom Antunes, viu, amados? Então, variedades de carne, inclusive eles têm ali uma novidade, eles têm o kits de carnes, viu? Kits de carne, você que escolhe, mas eles têm os kits que você pode fazer o seu pedido. Lembrando que de segunda a sábado eles também oferecem aquela saborosa, aquela deliciosa marmitex, viu, amados? Fique atento, eu vou passar para você o telefone de contato e você pode falar diretamente com eles. Domingo, esses dias eu estive lá, chegando ainda próximo à Casa de Carne Empório Dom Antônio, uma senhora parou e ela perguntou aonde que tem aqui uma casa que tem assados. Eu disse, atrás da senhora aqui,
tem uma belíssima casa de carne aqui, Frutaria Dom Antunes. Ela disse, eu vou lá. E eu também acabei chegando lá e comprando também meu assado. E o telefone para você fazer o pedido, pastor Júlio? É o 99860-2515. Vou falar bem pausadamente para você aí, para você ter tempo para anotar. 43 99860-2515. Você pode anotar aí o WhatsApp da Casa de Carne Empório Dom Antunes. Maravilha, queridos, maravilha. Então, está aí, são os nossos colaboradores. E se tiver alguém que deseja também, amados irmãos, fazer parte aqui nesse canal para nos ajudar na evangelização, então está esse contato aí, né? 43-9128-0550. É um preço muito acessível, é somente para nos ajudar aqui nesse canal na evangelização. Mas, Lipe, eu quero falar ainda aqui, me lembrei agora, do a nossa nova chave Pix, pastor Júlio, agora, a nossa nova chave Pix, dado as decisões que foram tomadas no ministério, passamos novamente aqui, se é a igreja sede, pastor Wilson aqui novamente como pastor presidente, e necessário se fez de abrir um novo CNPJ, que se tornou a nossa nova chave Pix, pastor Júlio. Exatamente, então nós vamos passar aí para os irmãos. Você pode também apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aí no canto da tela, ou acessar a chave Pix aí, o 53 048 623/1000 ao contrário, tracinho 09, Comunidade Evangélica Deus Vivo, Portal dos Ramos. Esse aqui é a nossa nova chave Pix, né? E a nossa razão social para você conferir, estar aí então, se Deus tocando no seu coração, esteja nos ajudando nesta obra de evangelização, esteja investindo em um terreno, em um solo fértil. Mais uma vez, fica bem claro para vocês, até porque nós estamos iniciando com a nova chave Pix, está aí na tela. É importante isso, viu, amados? E eu vou aproveitar, já complementar a sua fala, pastor Júlio. Queridos, olha, você já recebeu o seu 13º? Nossa, pastor, você está me cobrando? Não, só estou lembrando. Só estou lembrando, queridos, Então você pode e você deseja fazer um investimento na obra. Quem conhece o ministério do pastor Wilson, pastor Júlio trabalha com a gente, vocês sabem, mais de 30 anos, né, pastor Júlio, investindo no reino, investindo na obra e fazendo o trabalho. Então, tá aí o QR Code que você pode usar e essa nova chave Pix, que eu vou repetir para você. E talvez alguém está lá com a caneta falhou, o lápis quebrou a ponta, o papel não chegou, não consigo anotar. Então repita aí para mim, pastor. Então vamos lá. 53 048 623, eu vou dizer 0001, 09. Tudo bem? 53 048 623 1000 ao contrário 09, acho que ficou bem claro. E você pode então até pegar e, se não passar para outras pessoas, e você nos ajuda aí nessa obra de evangelização. Queridos, vamos fazer o seguinte, pastor Júlio, esse ano nós trouxemos aqui o pastor Genival Bento, esse servo de Deus, esse profeta de Deus, você pode dizer. E nós temos mensagem dele gravado, né? Gravou aqui na Deus Vivo Sede, ele teve 2 noites, um sábado e um domingo, e vai ficar a mensagem do pastor Genivaldo, que vai enriquecer esse programa aqui hoje, pastor. Foram 2 dias de bênção, de glória aqui neste lugar, através da vida do servo do Senhor, e nós vamos então relembrar aí, pastor, com uma das mensagens do pastor Genival Bento. Que pessoa maravilhosa, um homem cheio de Deus. Nós vamos deixar aí para você essa mensagem. Muito bem, então, eu digo assim, delicie-se com essa mensagem, vai ter a parte de um hino e depois vai vir a preciosa mensagem para todos vocês. De onde eu preciso e quero beber, bem mais que um desejo.
Meu Deus do céu, que honra, gente, é uma alegria. Eu queria que vocês estendessem as suas mãos para cá, com alegria, e sem sua mão, vamos orar pelo servo do Senhor. Pai Santo, o que dizer nesta hora? Tu tem nos dado tanta alegria nessa casa, e a nossa alegria aumenta por ter pastor Genival conosco, nessa humildade, nessa simplicidade, mas meu Pai, nesse temor e tremor que nós temos visto na vida do teu servo, através dos vídeos da pregação. Então somente mais uma vez, põe suas mãos sobre ele, meu Pai, e a mensagem que está no coração dele, derrama, meu Pai, dentro dos nossos corações. Abençoa ele, Pai, mais uma vez, e usa para louvor e glória do teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra é com o Senhor. Muito obrigado. Eu agradeço, Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero convidá-los ao texto, tendo em vista que a igreja está de pé. Primeiro livro do Gênesis, trata-se de um trabalho de restauração missionária. Capítulo 3. Eu quero logo após ir ao Evangelho de Lucas, capítulo 24. Gênesis 3, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Lucas capítulo 24, versículo 49, está escrito: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto agradeço a Deus o privilégio de atender um convite tão honroso e merecido da minha parte, na pessoa do pastor Wilson Dedin, sua muito digna esposa, pastora Vera, muito obrigado, pastor Júlio, como seu vice, e em nome deles, a todo o ministério, composto de homens idôneos, a igreja, que Deus os abençoe. Quero agradecer ao Vitor, pois ele me convidou em nome do pastor e cuidou de todo o meu traslado, de toda a comunicação. Muito obrigado, sua muito digna esposa Isabela, como também os amigos, pessoas que Deus me deu a honra de tê-los como amigo, aqueles que não o conhecia, o carinho da igreja, dos irmãos, e rever também o Vitor Sena, pastor Vitor, pastor William. É muito bom estar convosco. São amigos. Queridos, tratando de um trabalho missionário, obviamente que está voltado para a alma humana. E eu gostaria de falar-lhes algo que é bíblico, não é nada novo, mas é Bíblia, dentro de um contexto que a Bíblia aponta, um processo condenatório. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos observem que a tônica do concluir de Jesus foi justamente trazer a memória dos discípulos e do que os que pudessem vir depois. E disse-lhe Jesus, ou disse-lhes: E vos envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os irmãos observam que a palavra tônica é o revestimento. E o interessante é que ela tem um prefixo, re.
E dentro da gramática tradicional, o prefixo re é uma repetição, querendo dizer que vai acontecer de novo. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos observam que quando Deus criou o ser humano, Ele criou o perfeito para viver eternamente. E a única coisa que vestia o ser humano, ele não era vestido de jeans, de tecidos. O que revestia, o que vestia melhor, o que vestia o ser humano era o poder de Deus. Então, este vestimenta espiritual fazia com que houvesse um relacionamento íntimo entre Deus e a sua criatura, até porque o ser humano foi criado para substituir uma classe especial chamada anjos, que caíram, e Deus cria o homem, o ser humano, para substituí-lo no contexto de adoração. Então, para Deus se aproximar do homem, o homem era vestido deste poder. Era este poder que dava inocência ao homem, ou ao homem. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos observam que Deus dá uma lei. Deus vai brotar um jardim no capítulo 2 e mantém a sobrevivência do homem, material e espiritual. De todas as árvores do jardim você pode comer. E as primeiras árvores eram boas, lindas de se ver e de se comer. A árvore da vida, a árvore que dava sustentabilidade espiritual, um símbolo do Espírito. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa Deus não permite que ele toque nem coma, como um parâmetro legal, um parâmetro de obediência. Então, observem que a Bíblia diz que depois que Deus coloca o homem neste lugar, havia culto todos os dias, porque Deus agora tinha um lugar de ser adorado na terra. A Bíblia diz que Deus descia do céu em toda a virada do dia, e o homem tinha uma intimidade tão grande com Deus, o ser humano, que já conhecia a sua voz ao entrar no jardim. Porém, este relacionamento vai se estreitando a cada dia, a cada momento. E dentro deste relacionamento vai atrair inveja. Porque a Bíblia diz que Lúcifer, personificado em uma serpente, dialoga com Eva. E ele vem usando os dois sentidos predominantes para se crer, ou seja, o ouvir e o ver, as duas janelas principais. Ele vem a Eva e questiona acerca da lei, acerca do parâmetro, como ele é astuto. Foi assim que Deus disse que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer. Aí Eva diz não. Ele falou que de todas as árvores do jardim a gente pode comer, exceto uma, a do conhecimento do bem e do mal. Nela a gente nem tocar pode. Aí Lúcifer usa o crer, vem pelo ouvir. Então ele lança aos ouvidos de Eva, dizendo que não era verdade. A única causa que Deus colocou o parâmetro para eles não tocar, não comer, era porque no dia que eles comessem, seriam iguais a Deus. Então observe que no capítulo 3, não é uma sequência de acontecimento, a período de dias, meses. Então veja que quando a gente ouve uma coisa que nos confronta, a gente vai para casa com aquilo. A gente dorme e sonha até com aquilo. Então, partindo do pressuposto lógico, Eva vai com aquilo na mente. E, obviamente, que aquela proposta está prestes a ser concebida. Porque a Bíblia diz que ela ouve. Então, se ouve e vai dar muita atenção, ela vai provocando, ela vai se consumando e até descer o coração.
Então veja que ela está tão perturbada que ela chama Adão e vão ao jardim. E a Bíblia diz que ela vai usar o outro sentido predominante, os olhos, diz a Bíblia, e ela vendo. Veja que aqui já não é o ouvido Lúcifer jogou, disse que era, ela creu e foi com Adão verificar. E vendo ela que a árvore era boa para se comer e para dar sabedoria e entendimento, então ela consumou. E quando consumou, ela pega, come. O interessante é que quando ela come, nada acontece. Então isso é o pressuposto de razão de Lúcifer. Ora, eu comi e nada aconteceu. Eu comi e continuo do mesmo jeito. Então a Bíblia diz que vendo Adão, dentro de uma tradução, que nada aconteceu, ora, então Lúcifer tem razão. Aí Eva pega e diz, olha Adão, nada aconteceu, toma também. Ele toma e come. Então a Bíblia diz, quando ambos comeram, os olhos se abriram. E eles despidos foram. Ficaram nus, perceberam a vergonha e se esconderam. Ou seja, o poder do Espírito saiu e eles ficaram nus. Então a primeira coisa é se esconderem. Cometeram uma transgressão legal. Cometeram um crime processual. Quebraram a lei de Deus. E o pecado os lança fora do lugar de adoração. Então diz a Bíblia que Deus vem comumente para o culto. Quando ele chega, o lugar está sem o adorador. O pecado o fez se esconder. E veja que Deus insiste, Adão, aonde estás? E ele detrás das árvores grita, estou escondido. Porque eu estou nu. Aí a Bíblia diz que Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Por acaso fizeste o que eu disse que não era para fazer? Aí ele transfere a responsabilidade para a mulher para a serpente. Aqui vem a denúncia. Veja que a denúncia entra pelo pecado. Porque Paulo diz que pelo homem entrou o pecado, Romanos 5,12. Quando o pecado vem a denúncia. E a denúncia traz a morte. Porque Paulo diz que o pecado entrou pelo homem, e pelo pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a denúncia veio exigindo que o homem deveria, nós seres humanos, sermos distintos de forma eterna da presença de Deus, como os anjos foram. Porque agora a denúncia pedia o juízo legal da jurisprudência. Porque na jurisprudência Deus já tinha julgado pelo mesmo crime, pelo mesmo pecado, e a sentença foi condenatória para os anjos, sem direito a habeas corpus nem a recursos. Então a denúncia dizia agora, eles cometeram o mesmo erro, tem que serem condenados para o final. Nunca mais eles têm direito à tua presença. Aí Deus vai julgar. Veja que todas as vezes Deus desceu, ele estava na terra, porque o jardim Éden era na terra. Então a sanção e a denúncia pedia. Aí vem as sanções da lei. Ele pune o homem e diz, porque deste ouvido a tua mulher, você agora para se alimentar não vai depender mais de mim, mas você vai ralar, você vai trabalhar, vai comer do suor do seu próprio rosto. Vira para a mulher e diz, por que tu fizeste isto? Eu vou aumentar a dor do teu parto. Tu vai ter filhos com dor. Tu vai perder o direito de liberdade, de vontade própria, porque o teu desejo vai ser para o teu marido, e ele te dominará.
vira para a serpente e pune-a, dizendo que ela vai se arrastar todos os dias e comer pó enquanto viver. Então a denúncia esperava que Deus, pelo contexto da jurisprudência, condenasse o homem ali e se esquecesse, abandonasse ele. Mas Deus não. Como juiz supremo, ele adia este julgamento, ele protela, ele tira, mata o animal, a pele do animal, ele veste o homem. Agora o homem está vestido de pele de animais, mas não é mais do poder de Deus, porque o pecado fez isso. Então Deus decide: não vou destruir, mas também vou destituir você da minha glória. Jogou-lo fora da sua presença. E a Bíblia diz que o homem foi destituído da presença de Deus, fora do lugar de adoração, fora do jardim. Agora vai viver longe de Deus. Aí Deus manda fechar o jardim, o único lugar de adoração. Coloca anjos, coloca espada, com um objetivo: para o homem não voltar e não se alimentar da árvore da vida. Então veja que aqui começa o processo condenatório, um processo jurídico, porque todas as vezes pode observar que o contexto de Deus com a alma humana se relaciona biblicamente. Ele está usando um contexto jurídico e monetário, econômico. Então o processo vai rolar, porque agora, para o homem voltar a ser revestido do poder de Deus, ele teria que vencer o pecado e a morte. É aqui que Paulo diz que o pecado, a morte, começou a reinar. O homem agora não dependia, não vivia mais na dependência da lei de Deus, mas vivia debaixo da lei do pecado e da morte. Romanos 5,14, disse Paulo: a morte reina desde Adão até Moisés. Começa aqui. Então agora a morte é quem vai predominar. E disse Paulo que o pecado abundou, o pecado aumentou e ninguém conseguiu vencer. Capítulo 6 do Gênesis. Vem uma nova petição, agora condenação, pecado, morte e o inferno. O pecado entra e o pecado dá força à morte, e pela morte e o pecado o inferno tem lugar. Então junta os três e vai fazer no capítulo 6 uma petição a Deus: Senhor, juiz, queremos um novo julgamento, uma nova audiência contra o ser humano, porque o pecado deles aumentou e nós dominamos e exigimos condenação eterna. Vejam que no capítulo 6 Deus desce. Quando Deus desce, ele observa as provas do pecado, e as provas que a acusação trouxe eram robustas. Aí Deus diz: é verdade, o homem é mau em seu coração e em seus desígnios. As provas são contundentes e estão diante da minha narina, e cheira mal o pecado do homem. Então Deus vai sancionar, Deus vai dar a sentença a nosso respeito. E qual era a sentença? Condenatória. Que Deus disse: me arrependi de os haver feito, e eu vou dar fim a eles, porque as provas eram contundentes. Então a acusação já tinha 99% de vitória na audiência. Não precisaria muito álibi, porque aqui o ser humano não tinha direito a apelar, não tinha direito a habeas corpus, porque habeas corpus só é cedido quando há abuso de autoridade ou ilegalidade no julgamento. Mas aqui não, as provas eram constantes, robustas e reais. O ser humano era réu, confesso e convicto. Só restava uma coisa: condená-lo. Então Deus disse: vou destruir, vou desistir, vou abandoná-los, vou acabar com eles. Aí Deus sanciona e dá a sentença: destruição total. Só que a acusação não esperava que o juiz ia usar de um recurso próprio que só ele tem, chamado graça. Então veja que a graça é: eles não merecem, mas eu vou me compadecer deles e vou usar benignidade. Aí diz a Bíblia que Noé achou graça aos olhos de Deus.
Então a sentença foi dada, mas Deus disse: eu vou poupar o ser humano 8 almas. Ele poupa, ele preserva a raça humana, 8 almas. O dilúvio vem, arrebenta com tudo para cumprir a justiça, mas pela graça 8 almas vai ser poupada. Agora vem o capítulo 8. O capítulo 8, Deus lembra de Noé e tira as 8 almas da arca, pela graça. Agora no processo vai entrar o debate, Victor, vai entrar graça e pecado. Vamos ver quem prevalece. Capítulo 11 do Gênesis, o pecado prevalece. Vejam que no capítulo 11 do Gênesis, o pecado do recomeço, da geração de Noé, o pecado reina com a morte, e a geração de Noé é ludibriada pelo pecado. Deus desce de novo, porque é uma petição de julgamento. Quando Deus desce, está escrito que ele vê que a intenção do coração era má. Então Deus tinha prometido a Noé: eu não vou mais destruir vocês, não vou mais abrir mão de vocês como eu fiz. Então que havia uma promessa. Aí Deus disse: pronto, o coração de vocês é má, então espalha a geração de Noé, sem entendimento, sem adoração, sem comunhão, vivendo como queria. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis, vai entrar o processo de missões, resgate, literalmente falando. Qual é o processo do capítulo 12? Disse Deus a Abraão: por meio de ti eu vou reconciliar, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus vai, por meio de Abraão, levantar um projeto missionário chamado Israel. E qual era o propósito? Resgatar todas as famílias da terra a ele, pelo poder da graça e da misericórdia. Ele vem com Israel, e Israel vem protegido contra o pecado e a morte. O único povo na terra que podia atrair a atenção de Deus, não tinha outro povo, porque eram gentios e estavam fora da vontade de Deus. Só Israel agora estava no contexto. Aí vem Deus, e Deus vem trazendo o que? Esperança. Ele vai fazer aliança com Israel, ele vai preparar Israel dando lei, e Israel é o único povo agora que chama a atenção de Deus. Lá no Gênesis, Adão cultuava uma vez por dia. Agora para Israel, depois de muito tempo, vai ter culto na terra de novo. Deus vai descer, só que agora não era todo dia, era uma vez por ano. Uma vez por ano Israel se preparava com a abundância de oferta, com a pureza, e vinha para Jerusalém. Agora Deus descia, perdoava o dia da expiação, o pecado de Israel, a glória descia, Israel adorava, e Deus voltava para o céu de novo. Agora estava Deus na terra entre os homens por meio de Israel. Mas vem Paulo dizendo que o pecado abundou. Capítulo 5, 20 aos Romanos, ele diz que o pecado aumenta, e o pecado cresce, e o pecado abunda. E a lei, disse Paulo, não foi suficiente para proteger Israel. A lei não foi suficiente para proteger Israel do pecado. Paulo diz que a lei adoeceu, a lei enfermou. Então, enfermando a lei, enfraqueceu, e como ela enfraqueceu, o pecado entra, o pecado vem e toma conta de Israel. O pecado afasta o único projeto missionário de Deus, e agora Deus não é mais adorado. O pecado destrói o único lugar de adoração de novo. Olha a impetuosidade do pecado. Ele acaba com o templo, que Deus descia só no templo, só em Jerusalém, se torna monte de cinzas. Agora Deus não desce mais, porque o pecado predominava. Deus usa os profetas, mas o pecado vence a Israel. Quando o pecado resolve deteriorar o projeto missionário de resgate, aí vem a petição de novo da condenação. E qual era a petição? Um juízo final. Não tem mais jeito, nós reinamos,
sabemos, disse Paulo, que a morte reinou desde Adão até Moisés, desde a inocência até a lei com Israel. Então agora ninguém poderia sobressair sobre os argumentos jurídicos da condenação, porque a petição agora convence Deus de desistir do ser humano. A condenação com provas consistentes convence Deus que não havia mais jeito. Então eles chegam para Deus conjecturando, eles trazem uma petição formal que é escrita. Então quando eles trazem a petição, eles exigiam pureza e ninguém conseguiu. Então eles vão apresentando as provas e alguém escrevendo e o juiz presente, porque Deus disse: vou fazer o julgamento, não vou mais falar com Israel, eles não me dão ouvidos. Eu mandei profetas, eles não ouviram. Eu dei visão, não acreditaram. Eu dei sonhos, não levaram a sério. Então não falarei mais com Israel. Aí capítulo 4 do Apocalipse vem a petição. João diz que vê um trono armado e sobre o trono estava o supremo juiz. O tribunal estava pronto para nos julgar e a condenação já era certa. Aí João diz no capítulo 5 que ele é impactado pelas provas que eram contra nós. Veja que no capítulo 5 dá-nos a entender que a acusação, morte, pecado e inferno vai mostrando desde Adão até Israel a fraqueza humana e a superioridade do pecado, e que ia convencer o juiz de nos condenar. Veja que as provas vão sendo escritas, preenche um lado e não é suficiente, vira o lado externo e começam prova contra nós. Em nenhum ponto fomos favoráveis, todas as provas eram verdade. Aí quando termina, o juiz manda enrolar em um livro. Aí João diz que viu na mão direita do juiz um livro, uma escritura escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos. A acusação dizia: olha que o senhor não tem mais motivo para adiar o julgamento. As provas estão aí na sua mão, selada, e quero ver quem vai provar o contrário. Comprobatório. Eles não têm direito nem a apelar, não tem direito a habeas corpus, porque tudo é real e é verídico, e a Bíblia diz que era. Então o que é que o meritíssimo faz? Que ninguém pode ser condenado sem direito à defesa. Aí João conta que estava vendo, e o meritíssimo deu ordem: procure um advogado que interceda por eles diante de mim e diante da acusação, porque nós nos tornamos réu, sujeito à condenação. Aí João diz que os anjos foram procurar um bom advogado para nos defender das acusações. Aí eles dizem que procurou no céu e não encontrou, procurou na terra e não encontrou, procurou debaixo da terra e ninguém quis assumir a nossa causa, ninguém quis assumir o nosso processo, porque não tinha brecha para nos absolver. Por melhor que fosse o advogado, eles não viam brecha na lei que pudesse nos absolver e nos justificar diante das acusações. Aí João diz que quando os anjos vieram e disseram: Senhor, ninguém foi achado digno, Senhor, de tomar o livro, de ler o livro, nem sequer de olhar para ele. Aí João chora porque ninguém foi achado digno. Em outras palavras, nenhum advogado quis assumir o nosso processo. Só restava uma coisa ao juiz, o meritíssimo: dar a sentença. 100% de garantia de acusação e condenação. Era o fim ali. Era Deus desistindo de nós por conta dos nossos erros. Desde Adão até aqui,
O ser humano foi acumulando provas contra ele mesmo. Dentro da razoabilidade, quando o meritíssimo vai dar a sentença condenatória, há um período de silêncio. E é nesse período que aparece uma voz argumentando: meritíssimo, eu protesto. O meritíssimo diz: argumente. Ele diz: eu vou advogar a causa dele. Eu vou aceitar o processo deles, meritíssimo. Aí a acusação protesta e contra-argumenta: meritíssimo, ele não pode descer, ele não pode ser advogado deles. O meritíssimo diz: continue. Aí a acusação diz: ele é o verbo, é a sabedoria, é o alfa, é o ômega, é o princípio, ele é o fim, é pai da eternidade, é príncipe da paz, é conselheiro, ele é Deus forte. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é glorioso, Ele é cheio de glória. Ele não pode assumir este processo. Ele é superior. O meritíssimo analisa e diz: argumento aceito. Aí ele diz: meritíssimo, direito de voz, aceito. Quem faria isso, gente? Ele diz: meritíssimo, eu estou disposto a me despir da minha glória. Eu vou abrir mão de tudo isso que eu sou. Eu não vou usurpar o direito de ser igual a Deus, mas eu vou assumir o processo, meritíssimo. Eu vou me humilhar, vou descer, vou tornar-me um deles, vou viver como eles, vou me despedir de toda a minha glória, mas eu estou disposto a descer e aceitar o processo. O meritíssimo diz: aceito. Suspenso tal julgamento até o desenrolar do processo, até o fim. É por isso que João diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que resolveu aceitar e deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o direito de viver eternamente de novo. Cumprida a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Aos Gálatas, Paulo escreveu: debaixo da lei, para resgatar todos que a lei havia condenado. Agora ele desce, torna-se ser humano, sem direito de usar nenhum atributo que ele tinha antes, e a depender do Espírito Santo, vem como um de nós para nos defender diante das acusações. Agora vai viver como nós, sujeito ao frio, ao calor, fome, enfermidades, sujeito a todo tipo de tentação que nós sentimos. E ele aceita se humilhar por conta de nós. Isaías diz que ele resolveu tomar sobre si o processo condenatório que era contra nós. Veja que Isaías diz que ele tomou sobre si, porque o nosso processo era caótico,
cheio de iniquidade e de enfermidade. Ele toma sobre si todo o processo de iniquidade que era contra nós, e sobre ele é posto o castigo que nos traria a paz e a absolvição. Ou seja, ele vai ser tentado do mesmo jeito que nós. 33 anos, com 33 anos, ele se torna condenado, porque o processo nosso exigia que o pecado que ele tomou o condenasse. Ele é condenado como pecador em nosso lugar, e como condenado, ele vai viver as sanções da lei humana. Veja que Deuteronômio 21 diz que todo que fosse achado em pecado, condenado à morte, era para ser pendurado no madeiro. Então, quando condenaram ele, a condenação era nossa. O processo exigia, porque aqui ninguém conseguiu superar a impetuosidade do pecado, e não vencendo o pecado, a morte reina, e a morte manda, e a morte domina. Desde Adão até aqui, a morte manda e a morte reina. Então ele vai ser condenado, e o é, e vai sofrer as sanções do processo. E o interessante é que ele vai ser mutilado no julgamento. O julgamento é injusto para com ele, mas era culpa nossa. Então os chicotes romanos dilaceram ele, os chicotes romanos acabam com o seu corpo, a coroa de espinho rasga o couro cabeludo, os pés vão ser transpassados e os punhos pelos grampos de 22 centímetros. O mês passado eu estive fazendo a Via Crúcia, parei nas 14 estações e chorava feito criança para sentir o que ele sentiu. E Isaías diz que em momento nenhum ele reclamou do processo que era culpa nossa. Toda a nossa culpa vai ser passada para ele. Ele toma o nosso processo para nós sermos absolvidos. Ele poderia desistir, mas ele não desistiu. Como um advogado que, quando vê que o crime é irreversível e que as provas que ele tem sempre não vão dar brecha para absolver, ele entrega o processo de volta. Eu não consigo te absolver. Ele poderia fazer isso. O pecado de vocês estourou demais e não tem como reverter, mas não, ele aceita o processo até o fim. Agora diz a Bíblia que ele vai ser posto ao escárnio, a vergonha maior de um ser humano, crucificado na cruz, crucificado ele, ali era o meu, era o teu, era o nosso lugar, mas o processo ele tomou sobre si e assumiu. 9 horas da manhã, estava no estado final do processo, ou vai ou racha. O interessante é que quando dá meio-dia, a Bíblia diz que todo o processo condenatório, a acusação pede ao juiz, jogue tudo para ele. Meio-dia, o juiz pega o pecado da raça humana, por mais absurdo que fosse e jogou sobre ele. Ele assumiu toda a nossa culpa naquela hora. Aí Mateus diz que a natureza não suportou o tamanho daquele amor. A natureza perde o brilho, porque o que dá brilho é o sol. O sol atinge 2 milhões de graus Celsius na coroa ao meio-dia, diz a ciência. Mas por causa de nós, do nosso processo, meio-dia, o sol parou de brilhar. A natureza não entendia o tamanho deste amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Porque amar quem é bom, amar quem faz o bem, é até razoável, mas a Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, peça ruim. Ei, olha para quem está ao teu lado e diga para ele: eu não sabia que tu era tão importante assim. Diga para ela: eu não sabia que tu valia tanto assim. Diga, a partir de hoje, diga a ele, diga a ela: a partir de hoje eu vou pensar mais um pouquinho antes de falar mal de você. Eu não sabia que tu valia tanto a ponto da natureza protestar.
O sol perde o brilho por causa de você. De meio-dia a 3 horas da tarde, escuridão. O sol não tem direito de brilhar na fase final do processo. O julgamento ia recomeçar, porque o processo estava chegando ao fim. Toda a nossa culpa foi jogada para Ele. Quando toda a nossa culpa foi jogada para Ele, todo o nosso processo condenatório, o Pai se afasta, o Espírito Santo sai do processo, e pela primeira vez Ele questiona a Deus, e grita na cruz: Deus meu, por que me deixaste só? Por que me desamparaste? Foi por causa de mim, de você, de nós. O processo que poderia nos absolver foi jogado sobre Ele. E como todo o nosso pecado estava sobre Ele, aí a morte vem, porque Ele se tornou pecador em nosso lugar. A morte vem, e 3 horas da tarde, Ele diz: Pai, terminei, Pai. Está consumado. Está feito, Pai. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu já disse isso uma vez. Outras vezes, pregando sobre a cruz, me permita recapitular. Eu fiz um estudo científico com base na autólise, que é o processo cadavérico e o poder da morte sobre o ser humano. Desde Adão até ali a cruz. Quando alguém morre, o William está sarado. Se ele morrer agora, a morte vem com um poder destrutivo. O poder por conta do pecado. Rastreia ele, tem pecado. Então, 1 hora, ela manda a decomposição. 1 hora depois que ele para de respirar. E a primeira etapa da decomposição é parar as correntes sanguíneas. Parou a corrente sanguínea, coagula. Coagulando o sangue que não circula. E isso vem esfriar o corpo. É a segunda etapa. Quando o corpo está frio, a decomposição vai empaledecer o corpo. E o corpo vai ficar branco, sem vida. Ela tem de 0 a 12 horas para concluir este processo. No caso do corpo sarado, com 13 horas do morto, já que a decomposição fez o que tinha que fazer, vem a putrefação. A putrefação tem de 13 a 24 horas para deteriorar o organismo e apodrecer o tecido do corpo do morto. Quando ela termina com 24 horas, o corpo já vai entrar na terceira fase, a colonização, porque ela apodreceu. Vai começar a feder, já está podre, e vai atrair os germes, os insetos, as moscas que vão usufruir e se alimentar do corpo podre dele. Desde Adão até aqui, este era o poder da morte por meio do pecado. Rastreou, tem pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram, e por causa disso a morte venceu sobre todos. E diz os historiadores que no caso de Jesus era pior. A morte e a decomposição não ia precisar de 12 horas para apodrecê-lo, para decompor, porque o corpo dele já estava danificado pelo chicote, já estava ferido do pé à cabeça. Então, para apodrecer ia ser mais rápido. Ele morre 3 horas da tarde. A Bíblia diz que 1 hora depois ele ainda está pendurado na cruz.
era a hora do sangue parar. 5 horas da tarde, tiram ele da cruz e joga no sepulcro lá no Gólgota. Quando ele está no sepulcro, 3 horas depois, vejam que no processo normal era para decomposição entrar com a parada do sangue. 4 horas, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, já era para o corpo dele começar a ficar pálido. Então, 6 horas da noite, ele está no túmulo, e quando a morte vem, agora vou vê-lo apodrecer, começar o processo. Quando a morte entra no túmulo, é surpreendida. Por quê? Porque o sangue ainda estava quente, o sangue ainda estava correndo, ou seja, não parou, e por causa disso, o corpo dele estava aquecido, e não estava a pele pálida. Aí a morte acha estranho, mas diz, vou esperar o processo normal da decomposição. Vai acompanhando, hora a hora, e as feridas não inflamavam, hora a hora, as costas não inflamavam. Quando dá 12 horas, ela grita, decomposição, tem alguma coisa errada com ele. Ninguém conseguiu o que ele consegue, porque a Bíblia diz que o nosso pecado, o nosso processo de condenação ficou na cruz. Quando ele entra, já entra sem pecado. Ficou na cruz, ele venceu na cruz. Aí a morte grita, decomposição. Coloca aí no telão 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. A morte grita pela decomposição. Decomposição, vem cá, vem cá, vem cá. O que é que houve? Ele é diferente. A decomposição diz, eu não posso entrar aí, não posso. O que é que houve? Eu rastreei ele do pé à cabeça, mas eu não vi nele o qual não cometeu pecado, e nem na sua boca esse engano. Ele não pecou, ele não enganou, ele é justo, ele é fiel. Eu não posso entrar. Três horas da manhã, essa luta. Espera mais 12 horas e a putrefação não entra, porque a putrefação só entra se tiver pecado e se a decomposição entrar primeiro. Ele vai para 3 horas da manhã do terceiro dia e a colonização não entra. Aí a morte não vê mosca, a morte não vê germe no corpo dele, as feridas não inflamam, ele está direitinho do jeito que entrou. Aí a morte grita, colonização, porque você não come o corpo dele. Ela diz, fale com o pecado, a culpa é dele. Se não tiver pecado, a gente não pode entrar. Hebreus 4:15, ela chama o pecado. Aí o escritor de Hebreus é taxativo quando ele diz que o pecado grita, aí eu não posso entrar. Ele se compadeceu do pecador, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, o que, como nós, em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. O pecado grita, eu tentei, mas eu não consegui. Ele é puro, ele é santo, ele venceu, ele é santo. A morte se rende, o pecado se rende, a acusação não tem contra-argumento. Aí ele desce a mais baixa profundeza da terra em espírito, porque até aqui todos que morriam, a morte botava para baixo, esperando a condenação eterna. Aí ele toma o poder da morte, ele toma o poder do pecado,
Prega para a geração da inocência. Depois que ele prega, ele vai do lugar de prisão, o cativeiro, pega o cativeiro e diz: vocês vão subir agora comigo, porque até aqui quem morria era o reino da morte, trazia para baixo, mas depois de agora, quem morre que estiver em mim não vem mais para aqui, é para cima, vai subir, vai subir, vai subir. Aí papai chama 2 anjos e diz: desçam lá no túmulo. Eu quebrei a corda da morte. Os anjos vêm, tiram a tampa do túmulo, a primícia, e dá ordem o pai: volte. E ele volta a viver, glorioso, vencedor. Aí 4 a 5 horas da manhã, ainda de madrugada, vai chegando ao sepulcro Maria Madalena e outras mulheres, crentes, mas com a visão distorcida do que ouviram. Trouxeram o bálsamo para colocar nas feridas, esperando ela estar apodrecendo, para o corpo ser mais preservado. Quando chega no sepulcro, não tem cadáver, só os lençóis. Temem e dizem: o que aconteceu? Roubaram o corpo dele. E começou a bater o desespero, o choro. Os anjos vieram e disseram: mulheres, por que choram? Porque roubaram o corpo do nosso mestre, não sabemos onde levaram e nem quem foi. Os anjos dizem: ele não foi roubado. É o que ele pregou a vocês, que era necessário, mas ia reviver. O túmulo está vazio porque ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ei, chacoalha quem está ao teu lado aí, diga para ele: levante a cabeça. Por maior que seja o teu fracasso, a graça é maior. Ele está vivo, 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 ele está vivo. Aí Paulo diz no capítulo 5, versículo 20, aos Romanos, ele diz: aonde? Diga comigo, aonde? Mais alto aonde? Abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado cresceu, a graça foi maior. Isso é por isso que João diz: filhinhos, se tu cometer um pecado não é bom, mas se tu cometer, nós temos um advogado para o Pai, a saber, Jesus Cristo é maior do que as nossas fraquezas. Ressuscitou. Diga comigo: vai acontecer de novo. Quando ele ressuscita, ele vai aos discípulos, Lucas 24, 49. Jerusalém, tudo deu errado, mas ele chega com autoridade e diz: eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai. Ficar em Jerusalém, até que do alto. Adão ficou nu, precisava ser revestido, o ser humano, para se aproximar de Deus e para voltar para casa, para voltar para o céu, lugar de adoração. Aí ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Vai acontecer de novo, vai ter repetição, vocês vão ser cheios de novo. Sejais revestidos de poder, de poder, de poder, de poder. O juiz da ordem, o julgamento vai recomeçar. E João chorava muito, Apocalipse 5. O juiz da ordem de recomeço. E a acusação não comparece. A acusação não tinha o que argumentar ou contra-argumentar. Sem a acusação recomeçar ou voltar, o juiz seria obrigado a adiar o julgamento. Aí, como a acusação não comparece ao recomeço, aí um anjo se alegra
e corre aonde está João. João, para de chorar, João. Precisa chorar mais não, a acusação não veio. Mas o que é que houve? Levantou a cabeça. O anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de tomar o livro, de quebrar os selos e de o ler, porque ele foi morto, mas está vivo. Ele voltou a viver e com seu sangue ele deu direito de novo. Ele comprou para Deus povo, tribo, raça e nação. Agora ele fez adorador. Vai ter adoração de novo, João. Vai ter adoração de novo, João. Vai ter adoração, porque revestidos eles foram. João, para de chorar. Vê toda a condecoração. Aí Paulo escreve aos Filipenses 2, dizendo: por causa disso, Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Ele é o Senhor. Aí o juiz protela o julgamento para um juízo final, aonde a jurisprudência vai ser exercida, porque João, Apocalipse 20, ele disse que todos que não forem achados em Cristo serão jogados no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, mas quem estiver em Cristo não tem mais condenação, porque Paulo escreve aos Romanos capítulo 8: portanto agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Por quê? Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me absolveu do poder e da lei da morte e do pecado. Eu estou livre, eu fui absolvido. Quem é absolvido? Quem foi absolvido? Condecorado, senta à direita do Pai. E olha que coisa linda. O que foi tirado de Adão por conta do pecado, que deixou Adão nu, despido do poder de Deus. Por isso que em todo o Velho Testamento o Espírito não tinha liberdade de vir e ficar por conta do pecado. Mas agora, com o pecado derrotado e a morte, ele diz: Pai, eu disse à minha igreja que as portas do inferno não prevalecerão. E eu prometi a eles que ia te pedir, Pai. Eu ia te rogar. Fala, filho, derrama o teu Espírito para eles. E agora é para ficar com eles para sempre. Papai diz: é agora. 10 dias depois que ele subiu, Jerusalém, Pentecoste. Cerca de 120 crentes estavam esperando serem revestidos. Agora o poder que o pecado tirou de Adão, agora a graça ia trazer para nós. Revestido. Diga: vai acontecer de novo. E de repente estavam eles no mesmo lugar, e de repente desceu do céu um som de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram cheios do poder de Deus, e falavam novas línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. E todos. Aí Paulo diz aos Coríntios, salvo engano: olha, gente, que nós temos motivos, independente de pregador, de cantor, de famoso.
Nós temos motivo, gente, de sair nadando dos cultos. Porque o pecado e a morte venceu a geração de Adão, venceu a geração de Noé, venceu o próprio Israel. Mas a igreja não. Aí Paulo diz à igreja gentia dos Coríntios: vocês pensam, vocês imaginam que Deus habita em templo feito por mão de homens? Olha o que ele diz: não sabem vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós, e que o vosso corpo não é hospedagem, é templo, é morada do Espírito Santo de Deus, e que agora não tem culto só uma vez por dia, nem uma vez por ano, agora é 24 horas de culto por dia, com o Espírito Santo dentro de nós, é Deus dentro de nós, é Deus na terra. Então olha para quem está ao teu lado e diz a ele: pensa só, diga, imagina só, se eu sozinho, cheio desse Espírito, já bagunço o inferno, já faço o céu descer a terra, imagina eu e você nesta noite junto, cheio desta glória. O que podemos fazer? O que podemos fazer? O que podemos fazer? I like such a fab like that, such a obla, Raya such a city fab. Ele broi cacham by Raya Shada Viote, he like the Shampaka house, Raya Sharfio de house. Alai Raya Chacapodoros. Há uma glória sobrenatural invadindo esta casa, e pelo poder do Espírito Santo eu ministro renovo. Recebe aí, renovo, 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 renovo. Fique de pé, por favor, fique de pé.